mensagem que falar da salvação. Feito consolador, inspirai da fervor as corações. Espírito de paz, afasta Satanás, e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus, e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Ainda louvando ao Senhor com o hino de número 207. Jerusalém divina. Jerusalém divina, visão de paz ditosa, de Cristo santa esposa, radiante de esplendor. Tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 tuas portas, que sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros têm escrito os nomes dos remidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Teus santos moradores, um glorioso canto proferem ao Deus Santo, que já lhes perdoou. Em
e prontos fruiremos os teus umbrais passados, meu gozo preparado na glória com Jesus. Aleluia. Pastor Silas. Ainda louvando ao Senhor com o hino de número 564, com o pastor Silas. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Cantemos o hino 564, Conta as Bênçãos. Vida vagas procelosas são, se com desalentos julga tudo vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-a quantas são, recebidas da divina. De levar contas muitas bênçãos, não duvida. Canto alegre. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém, Jesus. Hoje, pela nossa escala, cooperação das congregações Campos Elíseos. O Claudinei, nosso obreiro, quantos irmãos vieram lá do Campos Elíseos? Muito bem, muito obrigado, Deus abençoe.
em nome de Cristo Jesus. Congregação Teixeira Marques, Samuel está aí, os irmãos lá do Teixeira Marques, Deus abençoe, muito obrigado, fizeste bem em vir. Também congregação Independência, tem algum irmão aí? O irmão Eude ligou que ele não poderia estar, tem lá o papai representando lá, Deus abençoe, obrigado. Irmão Cícero, está ali irmão Aldemir, né? Só o senhor, Deus abençoe, muito obrigado por esta representação. Congregação do Jardim Pérola, pastor Nelson, nosso obreiro, e os irmãos que vieram lá do Pérola, esta bonita cooperação, Deus abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado. Congregação do Jardim Santo André, obreiro aí, nosso irmão Wagner, e os irmãos ali, muito bem, muito obrigado, Deus abençoe, recompensa, em nome de Jesus. Vila Pisa, hoje não estão, tem lá uma programação e solicitou substituir, que eles virão na próxima terça-feira para pagar aí esse compromisso. Alto dos Laranjais, obreiro irmão Aparecido e os irmãos ali do Alto dos Laranjais, muito obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Então as irmãs do ciclo de oração, louvando a Jesus. Quem vai reger? Está tudo certo aí? Quem vai cantar lá no Teixeira Marques? Rose. Irmã Rose, cadê você? Já manda o CD lá para deixar pronto lá, por gentileza. Nossa irmã Rose vai estar louvando na sequência e nós vamos depois contribuir com o que trouxemos pela casa do Senhor. Hoje temos aqui muitos pedidos para louvar. Vai cantar alguém no final, tem, à medida do possível, vamos nos encaminhando aqui. Hoje tem muitos pedidos, graças a Deus por isso. Tem terça-feira a gente vive procurando e hoje nós estamos selecionando. Graças a Deus por estar progredindo, está avançando o reino de Deus. Queremos saudar nossos internautas, aqueles que estão aí acessando através da rádio e TV web Jesus e o Caminho, nosso culto. Deus tem uma bênção para os vossos corações e para as vossas vidas. Então as irmãs louvando a Jesus com alegria.
Diáconos tomando posição na semana, cantando o Senhor. Vamos ouvi-la. Em nome de Jesus. Quem tem o Citroën C3, placa FKV 4274, FKV 4274, compareça lá no veículo e repare lá alguma irregularidade. Citroën C3, FKV 4274. Depois o presbítero Cláudio quer louvar também. Está tudo certo? Então, na sequência, o presbítero irmão Cláudio louvando ao Senhor Jesus. Todos vamos glorificando ao Senhor, os que estão aqui. Vamos contribuir com alegria e vamos dando glórias ao Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Agradeço ao Senhor por você poder estar aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar um ego caído nas obras do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não ver nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu plano, te atende, pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel, faz impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus fiel, aleluia. Santo, 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 santo. Deus de maravilha. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não ver nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar.
Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Glória a Deus, assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Amém. Só Jesus e ajuda mesmo. Amém. O presbítero Cláudio louvando ao Senhor Jesus. Dá liberdade para o Espírito Santo. Deus tem bênção para nós nesta noite. Queremos nessa oportunidade cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, antes de eu cantar, somente rapidamente deixar apenas um versículo para meditação. Salmo 89, verso 1. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor Deus para a nossa edificação espiritual. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Vamos cantar. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca, nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer, é só pesar e teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca, nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Escute só. Se tua fé provada for
e te esquecer, diz do Senhor, necessitando um Salvador. Há um caminho só, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Glória a Jesus, aleluia. Todos quantos confiam em Deus têm a sua vitória. Irmã Cleonice, cadê você? Cadê a irmã Cleonice? Do Pérola. Está aí não? Manda o CD lá para cima, certo? Manda o CD lá em cima e depois no final, depois da palavra, a irmã vai louvar. Amém? Ficamos de pé, convido aqui o pastor Nelson para orar ao Senhor. Tem aqui um pedido, nosso irmão Urias pede pelo seu cunhado, irmão Hélio, lá de Poços de Caldas, que está internado com muitas dores de cabeça. Vamos, Senhor, apresentar quantos mais precisa de oração. Orando também pela ministração da palavra, o pastor Armando vai estar ministrando a palavra nessa noite. A paz do Senhor, meus amados, estaremos orando por todos aqueles que estão enfermos, necessitados. A nossa oração chega ao trono de Deus. E orando também pela palavra que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Amantíssimo e amado Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Há um pedido em minhas mãos, Senhor, mas Tu és um Deus conhecedor, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que estás pronto a realizar coisas grandes e maravilhosas, ó Pai. Senhor, visita todos aqueles que estão enfermos, Senhor, moribundo nos hospitais, ó Pai, os aidéticos, cancerosos, leprosos, Senhor. Meu Deus, Tu és um Deus tremendo, um Deus forte, um Deus poderoso, Senhor, que nós confiamos, ó Pai, e sabemos que o Senhor irá visitar nesta noite todos aqueles que estão enfermos, que estão levantando um clamor nesta noite, ó Pai. Eu confio em Ti, Senhor. Lamande canta rabassúbia. Deus amado, Deus querido, fala conosco, Senhor. Estás pronto a Tua palavra no coração do Teu servo nessa noite, e nós somos ouvinte, estamos aqui pedindo, estamos aqui clamando, porque Tu és um Deus que sabe e conhece as nossas necessidades, ó Pai. Fala em nossos corações, fala que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó amado e querido Jesus, nós Te louvamos e Te livramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis se assentar? Agradecemos a Deus, primeiramente, por sua grande e infinita misericórdia. Muitas misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Nossa vida é um milagre. Já estamos chegando, se Deus permitir, agora em dezembro, aos 70 anos de idade. Temos passado por momentos difíceis na nossa vida desde criança. Desde muito criança, juntamente com meus pais, mas, como já disse,
é a mão do Senhor que tem nos sustentado, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pelo convite do nosso pastor Jurandir, pela consideração e pelo apoio do ministério, e agradecer a Deus por esse corpo de obreiros que se faz aqui presente na minha retaguarda. Quero acreditar que esses irmãos estão clamando a Deus em meu favor, porque estes momentos, irmão, momento da palavra, a gente não está aqui porque faz questão de estar, né? Mas nós somos cooperadores. Quando Jesus me salvou, eu senti um forte desejo de servir a Deus, de fazer algo na obra do Senhor nosso Deus. E eu gostava muito de olhar para os pastores, pastor Jairo Bartolomeu da Rocha, pastor Cícero Canuto de Lima, pastor Ângelo Cardoso, aqueles pastor José Wélio, que também já era daquele tempo, e muitos outros servos de Deus. Uma vez eu fiquei com tanta vontade de ver um pastor bem de perto e até saudá-lo, e eu fiquei sabendo que ele ia fazer uma inauguração de uma igreja. Eu penso que eu tinha uns 17 anos mais ou menos. Eu fiquei sabendo que ele ia fazer a inauguração de uma igreja, e naquele tempo, quando se inaugurava a igreja, a banda ia na frente tocando o hino, aqueles pistões, trombone, baixo, aquele baixão grandão, né? E os pastores iam mais na frente, depois vinha a banda, depois vinha o povo, né? Eles chegavam na porta da igreja, da congregação, parava todo mundo ali, a porta fechada, e eu, irmão, queria muito ver um pastor. Eu admirava muito ele, queria muito ver ele e até saudá-lo. E eu, criança, garoto, e eu corri na frente, fiquei bem junto da porta que ia ser aberta lá. Os pastores já estavam ali, e eu falei assim, comigo assim, falei, quando essa porta abrir, eu vou correr lá na frente, eu vou ficar bem no corredor, que o pastor vai passar lá. E assim eu fiz, irmão, e assim eu fiz. Eu fiquei no corredor e os pastores vinham adentrando, e eu queria ver o pastor, e eu olhei para ele assim, bem de perto, e ele estendeu a mão e falou, paz do Senhor, irmão. Aí a alegria foi maior ainda, né? Graças a Deus. Era o desejo, irmão, é o desejo que Deus tinha posto no meu coração, irmãos, de fazer alguma coisa na obra de Deus, né? Ser um colaborador na obra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queria convidar os irmãos, aproveitando, quando ouvi as irmãs cantar esse hino aí, eu ia falar um outro assunto, pouquinha coisa diferente, mas quando ouvi as irmãs cantando o hino aí, a semente do sangue, eu sou a semente do sangue, eu falei, então eu vou ler naquele outro trecho que eu tinha pensado em ler, mas tinha deixado do lado, mas depois que as irmãs cantou esse hino, então eu resolvi ler. Abram comigo aí a vossa Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, vamos ler do versículo 32 ao versículo de número 40 da palavra do Senhor nosso Deus. 32, capítulo 11 de Hebreus, versículo 32 a 40, que nos diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento,
para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Meus amados irmãos, hoje nós estamos num culto que o pastor Levi falou aqui domingo, e o pastor Jurandir repetiu agora há pouco, né? Culto de ensino, graças a Deus. Então nós vamos falar aqui a palavra de Deus, segundo a sua grande misericórdia. Nós poderemos falar, mais direcionado ao ensino, né? Nós vemos aqui, os irmãos acompanhando a leitura, puderam ver que há situações dos servos de Deus, porque a Bíblia diz assim: todos quanto em Cristo querem viver piamente, padecerão perseguições. Irmãos, todos quantos em Cristo querem viver piamente, padecerão perseguições. Então, se o nosso alvo é Cristo, se o nosso ideal é Cristo, se o nosso objetivo é Cristo, se foi Ele que fez tudo isso na nossa vida, se foi Ele que nos salvou, se foi Ele que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, então o nosso viver realmente é Cristo, né? Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui essa leitura aqui, alguns pregadores costumam dizer, irmãos, que aqui é a galeria dos heróis da fé, chamado galeria, porque galeria é onde se coloca alguns troféus, algumas coisas de lembrança, algumas coisas de valores, algumas coisas de considerações que ele carregam em toda a sua vida. Por isso aqui é chamado, alguns chamam de heróis da fé, né? E nós encontramos então, meus amados irmãos, muitos nomes citados aqui, lá do Velho Testamento, homens que passaram aqui por este mundo, esta mesma terra, neste mesmo lugar, mas outro lugar, mais precisamente lá na Palestina, naqueles lados lá, mas nós vemos, meus amados irmãos, que foi pessoas que os seus nomes ficaram no rol da história sagrada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nós, quando lemos nas páginas sagradas da Bíblia, maravilhosa palavra de Deus, o nome destes homens e as obras que estes homens fizeram, os testemunhos que ao longo das suas caminhadas eles deixaram aqui neste mundo, as suas marcas, irmão, e cada vez que nós lemos, pelo menos, eu me alegro muito, eu me alegro até o primeiro nome citado na listagem dos heróis da fé, que foi o Abel, né? Os irmãos que gostam de ler a Bíblia, né? Louvado seja Deus, acompanham com cuidado, com prazer na leitura deste livro tão amado, tão maravilhoso. Quando lê nas páginas do livro sagrado o nome deste homem, do Abel, nós ficamos assim, pensando assim: mas que testemunho maravilhoso, mas que posição firme, mas que posição gloriosa diante de Deus. Foi a posição, um deles, o primeiro da listagem, o Abel, né?
Abel. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, o Caim, né? E a Bíblia fala que Deus não atentou nem para Caim e nem para a sua oferta. O nome de Caim já é uma história triste, uma história horrível, uma história de um homem iracundo, a história de um homem perverso, a história de um homem que foi possuído de uma ira tão profunda, só porque Deus não atentou para a sua oferta e nem para ele. Mas ele olhou para a vida do Abel, e o Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas uma oferta para o Senhor. E a Bíblia fala bem claro, e atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Por que será que Deus atentou para Abel? Atentou quer dizer, deu atenção, chamou a atenção de Deus. Deus foi atraído pela sua posição, pela sua fé, pela sua postura, chamou a atenção de Deus, então Deus atentou para o Abel. Oh, irmão, que coisa gloriosa. Eu acredito, irmão, que Deus não é somente com Abel, mas hoje nós podemos dizer, eu acredito perfeitamente, tenho plena convicção que Deus olha para você, Deus olha para um, para o outro, irmãos, na casa de Deus, e Deus tem essa afeição maravilhosa com o seu servo, assim como teve com o Abel. Mas, irmão, tudo fica claro, tudo mostra que ele ficou com um procedimento maligno, que é o procedimento da inveja, né? É procedimento de inveja, porque Deus se agradou, Deus atentou, Deus se voltou para o seu irmão, né? E para ele não deu atenção. O que ele fez? Se irou fortemente. Olha, irmão, eu tenho pensado na minha vida, eu quero ser sincero para os irmãos. Algumas vezes que eu me lembro na minha vida, não algumas, muitas vezes, que eu me irei, fiquei nervoso, eu tive muito prejuízo. O prejuízo é grande, irmão. Porque o provérbio fala assim, aquele que presto se ira, comete tolice ou doidice, porque o irar-se, a ira é terrível, né? Mas o Abel, meus amados irmãos, ele manteve-se a sua postura, e o pior aconteceu, foi que a inveja foi tanto, a ira foi tanto, que ele se levantou contra o seu irmão, e a Bíblia diz que o matou, derramou o seu sangue sobre a face da terra, e a Bíblia diz que foi o primeiro homicídio dentre a humanidade, porque era o filho de Adão, né? Louvado seja Deus, é o primeiro dali da linhagem ali, meus irmãos. Nós vemos então, e agora Deus está atento, como ele estava atento para Abel, ele também está atento para tudo quanto se passa na face da terra, porque Deus viu lá do céu, quando o Caim desfechou-se aquele golpe sobre o Abel e o matou. Por quê? Porque Deus falou assim para o Caim, falou, onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? E ele, o irmão, foi até grosseiro e falou, porventura eu sou o guardador do meu irmão? Deus disse, não, porque o seu sangue, ele clama a mim, desde a terra até o céu. Olha, meu irmão, veja bem, né? Deus não deixa passar nada. Nada Deus não deixa passar. Deus viu aquele sangue e ele falou que o sangue estava clamando diante dele. Meus amados irmãos, porque era o sangue de um justo, é o sangue do justo, louvado seja Deus, é a semente do santo, louvado seja para sempre o nome eterno do Senhor nosso Deus.
O segundo nome que compõe a listagem dos heróis que fazem parte da galeria dos heróis da fé, foi um homem notável, muito notável, porque os nossos ensinadores, quando vão ensinar sobre o arrebatamento da igreja, eles tomam o nome deste homem, porque foi o Enoque, né? Como um sinal, porque o Enoque, a Bíblia diz, irmão, que ele andava com Deus. Agora imagine você, imaginemos nós, como era essa postura de um homem andar com Deus, né? E diz que andou com Deus de uma tal maneira que certo dia ninguém mais viu Enoque, porque Deus para si o tomou, né? Deus para si o tomou. Enoque estava andando lá, de repente sumiu Enoque, saiu de dentre os homens, ninguém viu mais, porque ele manteve uma comunhão muito aproximada com Deus. Aí se cumpre esse versículo que eu li: o mundo não era digno deles, né? Então, se o mundo não é digno deles, Deus então pegou e o levou para si. Louvado seja para sempre o nome maravilhoso de Jesus. Meus irmãos, então nós costumamos ilustrar, quando falamos da vinda de Jesus, do estar preparado, né, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e tomamos o exemplo de Enoque. Porque assim como Enoque andava com Deus, e Deus para si o tomou, quando Jesus vier, irmão, nós temos que estar andando com Jesus, porque quando Ele vier arrebatar a igreja, nós teremos que estar andando com Ele, né? Andando com Ele, obedecendo a Ele, guardando a sua palavra, sofrendo com Ele, porque todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Meu irmão, quando você achar que as coisas estão muito fácil, está muito folgada, você está muito à vontade, tenha cuidado, meu irmão, porque todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, a menos que não se queira viver piamente em Cristo Jesus. O que quer dizer viver piamente, né? Piamente é aquela vida que não é uma vida ímpia, né? Mas é uma vida pia, uma vida serena, uma vida tranquila na presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro nome do herói da fé, que está assentado na galeria dos heróis da fé, que Deus atentou muito para ele, e que a Bíblia fala que ele também andou com Deus. Para mim, até hoje, eu li na Bíblia 2 homens que andavam com Deus. Um foi o Enoque, e o outro foi o terceiro homem da lista dos heróis da fé, que foi o Noé, né? Noé, a Bíblia fala, e andou Noé com Deus, né? Andou Noé com Deus. Então ele andava com Deus também, o Noé, né? Pregoeiro da justiça divina, homem de exemplo de fé, porque quando Deus olhou para a terra, Deus falou assim: olha, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porquanto os homens têm se corrompido e toda a terra se encheu de violência. Eu trarei então um dilúvio para desfazer o fôlego de tudo quanto vive. Mas Noé andava com Deus, então Deus falou com Noé e falou assim: mas eu, Noé, tenho te achado justo diante desta geração. Você é justo na sua geração. Além da Bíblia falar que ele era justo, ainda fala que ele andava com Deus. Meus amados irmãos, eu acredito que hoje tem muitos homens que andam com Deus. Outro dia um pregador que fez uma pergunta aqui no culto público, eu acho que aquela pergunta não foi uma pergunta muito correta, né? Porque ele falou assim: quantos irmãos aqui oram 30 minutos? Ninguém levantou a mão. Não sei se o pastor se lembra aqui, né? Ninguém levantou a mão. Quantos irmãos oram 20 minutos? Ninguém levantou a mão. Quantos irmãos oram 10 minutos? Ninguém levantou a mão. Aí falou outra coisa lá. É claro, irmão, sabe por quê?
Porque quem ora a Deus não precisa estar levantando a mão, né? Não, quem ora a Deus, ora para Deus, fala com Deus. Não precisa estar fazendo propaganda. Não, Senhor, porque quem ora a Deus, na verdade, quem ora, ele não fica falando que orou, né? Não fica, de jeito nenhum, porque o seu negócio é com Deus. E se ele ora a Deus, é por muita misericórdia de Deus que nos dá condição de falar com Ele. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Mas o Noé, aí Deus falou para ele assim: olha, Noé, como eu tenho te achado justo diante desta geração, como você tem andado comigo na minha presença, então eu vou fazer um pacto com você. Você vai construir para você uma arca da madeira de gofer, e você vai abetumar por dentro e por fora com betume, e você fará nela compartimentos, andares inferiores e superiores, e acabarás em cima com uma janela, porque passado um tempo eu vou trazer um dilúvio sobre a face da terra, mas você estará na arca. Oh, meus irmãos, e o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio aqui, Ele falou assim: como foi nos dias de Noé, assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam, davam assim em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Mas o Noé, irmão, e a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas 3 noras, entraram para a arca, e a Bíblia diz assim: e romperam-se as fontes do abismo, e a janela do céu se romperam, e jorrou água sobre a face da terra. Mas o Noé pregou, né? Alguns falam que Noé pregou 100 anos, né? 100 anos, não sei se está na Bíblia, não quero entrar no detalhe, mas se ele pregou 100 anos, irmão, imagina, né? Eu conheci um pregador, quando eu era garoto, lá em Guaianazes, que ele gostava, ele era um pregador mesmo, né? Era um baiano, tinha vindo da Bahia, fazia pouco tempo, chamava irmão Rocha, e ele pregava e falava assim, que enquanto Noé pregava a madeira da arca, ele também anunciava a mensagem de Deus, mas os antediluvianos não deram crédito à sua mensagem. Mas quando, irmão, as janelas do céu se abriram e as fontes se abriram, irmão, jorrou água, a arca foi elevada cobriu até que a água cobriu aos mais altos cumes dos montes, mas a Bíblia fala que a arca andava sobre a face das águas. Meus irmãos, tenhamos cuidado, porque Jesus falou: como foi nos dias de Noé, assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. E ele falou que os antediluvianos, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, estavam tão entretidos que não perceberam, e veio as águas do dilúvio e os levou a todos. Irmão, mas a igreja de Cristo, ela está apercebida, né? Nós estamos apercebidos, nós estamos conservando esta fé que habitou lá naqueles heróis da fé. Esta mesma fé habita em nós também, irmão. Esta mesma fé fez você estar aqui nesta noite. Esta mesma fé fez você estar voltado para o culto, prestando um culto a Deus, servindo a Deus e conservando-se no caminho santo do Senhor maravilhoso, nosso maravilhoso grande Deus. O quarto herói da fé, irmão, que também quando nós proferimos o seu nome, nós abrimos bem a boca, né? Como disse Paulo, a nossa boca está dilatada para vós, né? Então, quando nós falamos o nome desses homens, irmão, eu pelo menos me alegro muito, né? Quando se fala no nome do patriarca Abraão, irmão, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E a Bíblia fala que ele é o nosso pai na fé. Sabeis que todos que são crentes, com o crente Abraão, né, são filhos de Abraão.
né? E nós somos filhos de Abraão, porque, irmão, é a mesma fé. Abraão foi o exemplo de fé a ser seguido. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque quando ele estava lá com seus pais na cidade de Ur dos Caldeus, alguns estudiosos dizem que Ur dos Caldeus era tomada pela idolatria, uma idolatria muito forte que imperava ali. Mas ele ouviu a voz de Deus lá do céu, que bradou, falando assim: Abraão, né? Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Irmão, olha assim, e ele ouviu aquela voz, irmão, de Deus, né? Ouviu. Eu acredito que ele não tinha experiência com Deus, não tinha ainda, não fala aqui a Bíblia que ele tinha algum antepassado com Deus, mas que ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele não sabia onde era a terra, mas ele cria naquele que lhe chamava. Meus irmãos, nós também fomos chamados, né? Aleluia, glória a Deus. Jesus nos chamou, irmão. Aleluia. Assim como o Senhor Jesus Cristo ali no capítulo 1 do Evangelho de São João começou a chamar aqueles discípulos, né? Começou a chamar aqueles discípulos, chamava um, chamava outro. Tinha 2 discípulos que estavam andando com João Batista, porque João Batista também era um mestre por excelência, né? Então ele tinha discípulos, e um dia João Batista estava andando com seus discípulos. De repente o Senhor Jesus Cristo passou na frente deles assim, e João Batista falou para os seus discípulos assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, né? E quando, irmão, aqueles 2 discípulos, porque eles ansiavam, o nome de Jesus, irmão, soava no meio, e havia uma expectativa, havia um desejo, havia uma ansiedade muito grande para se receber o Senhor Jesus Cristo. E aqueles 2 discípulos, quando ouviram João Batista falar: eis aí o Cordeiro de Deus, eles deixaram João e começaram a andar do lado de Jesus. Jesus estava andando assim, eles começaram a andar do lado de Jesus, acompanhando Jesus. De repente o Senhor Jesus Cristo vê eles assim e volta para trás e fala assim: o que vocês querem? Eles falaram: nós queremos o Rabi, nós queremos o Rabi. Oh, meus irmãos, que nome maravilhoso que é o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso eterno Senhor, né? Então nós vemos que este patriarca Abraão, né? Exemplo, pai na fé, nome maravilhoso, nome notável, nome que alegra o nosso coração, nome de exemplo a ser seguido, as pisadas do pai Abraão, né? A irmã Fida Vring falou: quem quiser seguir os passos de nosso pai Abraão. Olha que coisa linda, maravilhosa. Outra serva de Deus que desbravou este Brasil aqui, ao lado do seu esposo, anunciando o Evangelho, lá primeiramente nas terras do Pará e depois por outros estados do Brasil, levando a preciosa semente. E era uma verdadeira serva do Senhor, e compôs alguns hinos que está na nossa harpa cristã, né? Quem quiser seguir os passos de nosso pai Abraão, né? Nós estamos seguindo, né, irmão? Porque ele é o exemplo de fé, ele é o pai na fé. Nós temos lido na Bíblia a sua história, o seu testemunho, o seu trabalho, a sua fé, e nós temos espelhado nele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Está chegando o nosso horário ali. Vamos para aqui o 5º personagem que faz parte da galeria dos heróis da fé. Foi o Isaac, né? O Isaac. A Bíblia fala, meus irmãos, que uma certa vez esse mesmo patriarca Abraão, ele estava, quem sabe um tanto assim angustiado, preocupado, pensativo, assentado na porta da sua tenda, aonde o dia tinha começado, o sol havia surgido, ia começava a aquecer o dia. Eu acredito que ele assentou ali na porta da tenda para tomar um pouquinho do sol, né? Aí está lá,
mas pensativo, porque, irmãos, havia uma promessa de um nascido das suas entranhas ser o seu possuidor, ser aquele que iria dar sequência à linhagem santa. Louvado seja Deus. Quando ele estava ali sentado, quando ele levanta os olhos, que ele olha na frente da sua tenda, tinha uma grande árvore, e ali apareceu 3 anjos de Deus falando com ele. Olha aí o privilégio, irmão. Olha o privilégio, olha o prazer, olha o atentar de Deus. Quando ele levanta os olhos, vê 3 anjos vestidos de branco. E quando ele vê os 3 anjos, ele correu e se prostrou diante dos anjos e falou para os anjos, falou: se agora eu tenho achado graça em vossos olhos, rogo-te que não passes do teu servo, mas vamos trazer aqui um bocado de água para lavar os vossos pés e um bocado de pão para fortalecer os vossos corações. E os anjos falaram assim: vai e fazes como você tem dito. Ele correu, voltou-se para a tenda e falou para Sara, falou: Sara, apressa-te e amassa 3 medidas de flor de farinha e faze bolo. E ele mesmo correu lá no seu rebanho e tomou uma vitela tenra e boa e trouxe, e fizeram um grande banquete para aqueles anjos do Senhor, né? Fizeram um grande banquete para aqueles anjos do Senhor. Mas, irmãos, agora eu fico pensando assim: os anjos, 3 anjos desceu do céu, vestido de branco, resplandecente ali, e comeram a comida feita pelas mãos de um homem e de uma mulher. Comeram a comida, né? Aí depois eles tinham 2 mensagens para Abraão. Falou assim: a primeira mensagem é que por este tempo da vida nós viremos a ti, e Sara, tua esposa, dará à luz um filho. E a Sara estava lá dentro da tenda, irmão, e a Sara deu risada, deu uma gargalhada, falou assim: será que eu vou ter deleite depois de velha? Né? E deu uma gargalhada, e o anjo escutou, quando ela deu uma gargalhada, e o anjo falou assim: por que você se riu? Ela falou: eu não me ri. E o anjo falou assim: não diga que você não riu, porque você riu. Há alguma coisa difícil para Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então foi a mensagem que ele